O ex-prefeito da cidade de Paulsu, Sérgio, e a pessoa física, estou falando isso porque ele não era membro da administração pública direta, ele não era prefeito, vice-prefeito nem nada, o Wagner, ambos foram condenados por improbidade administrativa. Sou Luiz Gustavo Rosalem Lopes, advogado criminalista, aqui eu vou falar um pouco dos fatos de forma objetiva que culminou na condenação de ambos. O que vocês estão vendo aí na tela é a petição inicial do Ministério Público e num primeiro momento o Wagner procura o Sérgio, ex-prefeito da cidade de Paulsu. Ele fala assim: Sérgio, me vê um ato administrativo, uma permissão de uso para eu usar aquele espaço para fazer o rodeio, o espaço lá em Paulsu para eu fazer o rodeio. O Sérgio vai lá, concorda. O Sérgio ele não pede um parecer da procuradoria do município. O advogado da prefeitura ele poderia falar assim: ó, vê se realmente é isso que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pedir de documento para ele. Não tem isso. O Sérgio, por ato administrativo, concede isso. E o que é a permissão de uso? Eu estou com doutrina aberta e a permissão de uso ela vai se caracterizar por quê? Vamos no José Santos Carvalho Filho. Ele vai falar que a permissão de uso é um ato administrativo pelo qual a administração consente que certa pessoa utilize privativamente bem público, atendo ao mesmo tempo os interesses público e privado. Realmente, o Wagner, como uma pessoa até então um produtor de eventos, ele ofere um lucro X, o município também ofere uma parte de lucro X. Até aí, permissão de uso, tranquilo, ato administrativo. E a doutrina, ele tem mais duas doutrinas aqui abertas. Eles vão conceituar quase a mesma coisa. Assim, é como se fosse um tautologismo. Os outros explicam a mesma coisa, só que com outras palavras. Vamos na uma das partes principais, que é o quê? Precisa ou não de licitação? O Sérgio, retifico, o Wagner, ele precisava participar de uma licitação, o Sérgio precisava abrir uma licitação. E o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, ele vem e fala: quanto à exigência de licitação, deve entender-se necessária sempre que for possível e houver mais de um interessado na utilização do bem. Quanto a ter ou não mais de um interessado na utilização do bem, isso eu não tenho informação. Porque até então não foi precedida de licitação, então a gente não sabe se tem mais pessoas que queriam concorrer para fazer o evento. Continua o doutrinador. Em alguns casos especiais, porém, a licitação será inexigível. E aqui é um ponto legal, porque dá para a gente fazer uma simetria. Em alguns casos especiais, porém, a licitação não será inexigível, como, por exemplo, a permissão de uso de uma calçada em frente a um bar, restaurante, sorveteria, para a galera pôr calçada. A galera, por exemplo, eu não sei se vocês já viram na cidade, quando a galera pega uma parte da rua e coloca, eu não sei o nome daquilo, mas um negócio de madeira, como se fosse uma tenda de madeira, que fica na parte da calçada, onde você estaciona. Também serviria para isso daí, uma permissão de uso, por exemplo. Registre por, continua o doutrinador, registre por oportuno que permissões de uso de bens, ele vai continuar com bens imóveis. Mas olha alguma coisa, quando necessário, sempre que for possível, ele deu uns exemplos de frente a bar, restaurante, você pode ver que são coisas de pequena monta, são coisas que não demandam uma grande movimentação municipal, diferentemente de um rodeio, que eu não sei a estimativa de pessoas que compareceram ao rodeio municipal de Paulsu, mas a gente pode ter o quê? Mais de 1.000 pessoas, mais de 2.000, mais de 3.000 pessoas. Não é igual aqui você colocar uma tenda de madeira, que é o exemplo que eu dei, numa calçada, em que vai 20 pessoas, 10 pessoas. Então, o que o José dos Santos Carvalho Filho fala, eu aqui coloco a tese do argumento da promotoria que sim, para esse evento, permissão de uso, deveria ter previamente uma licitação. Vem agora um outro doutrinador, Celso Antônio Bandeira de Melo. O que ele vai falar? Ele conceitua a mesma coisa. Permissão de uso de bem público é um ato unilateral. O que isso quer dizer? O prefeito pode não conceder, ele é precário, ele tem uma duração ali, ele tem uma duração, ou o prefeito pode chegar aí e retirar a qualquer momento. Discricionário, quanto à adesão de outorga pelo qual se faculta alguém o uso de um bem público. Sempre que possível, será outorgado mediante licitação, no mínimo com obediência do procedimento em que assegure um tratamento isonômico aos administrados, como, por exemplo, outorga na conformidade de inscrição. Foi dito sempre que possível, porque em certos casos, evidentemente, não haveria como efetuá-la. Sirva de exemplo. A hipótese de solicitação feita é quase igual ao que o outro doutrinador falou. Explorar bar ou restaurante para instalar mesinhas na calçada lindeira ao estacionamento. Mais uma vez, ele manteve a outra lógica do doutrinador, ou seja, são coisas de pequena monta. 10 pessoas vão usar uma mesa, eu tenho um bar na esquina, eu quero colocar as mesas ali. Vocês estão vendo como que a demanda é bem menor em comparação a um rodeio?
que vai trazer Leonardo, Taime Thiago, acho que trouxe o Dilcinho também, movimenta grande público. Vamos para mais uma doutrina. E aqui eu trago também o Eli Lopes, ele vai falar que tá aqui em cima, uso de ato negocial, unilateral, discricionário, precário, administração facultativa particular, utilização individual de determinado bem público, mesma coisa. E o que o Eli Lopes ele vai falar, ele vai utilizar como fundamento da permissão de uso de bem público. A Lei 9.636 cuida da permissão de uso, utilização a título precário de bens da União, mas pode se estender à União, Estado, município, DF, para você realizar eventos de natureza de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa, educacional. A permissão, continua ele, a permissão de uso de bem público como ato unilateral é normalmente deferida, independentemente de lei autorizativa, de licitação. Usa como fundamento a Lei 8.666. E, cara, por incrível que pareça, a Lei 8.666, ela foi revogada. O problema é que quando ocorreram os fatos, foi sob a Lei 8.666. E o que fala o artigo 2º dela? Realmente isso, as obras, serviços, inclusive o quê? Permissão, quando contratada com terceiros, que no caso seria o Wagner, serão necessariamente precedidos de citação. Ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. E a promotoria colocou de forma clara que não cabia dispensa, não cabia inexigibilidade, não tem lá. Vocês podem abrir a lei, a nova lei de licitações, fica como tarefa de casa para você, abra a lei, vá nos artigos que trata da dispensa, da inexigibilidade, não se encaixa lá. Para a contratação dos cantores, se encaixa na inexigibilidade, show, tranquilo. Mas, para fazer essa dispensa de permissão, não. Então, diz a doutrina, que a última que eu mostrei, que é do Eli Lopes, vocês viram que, cara, os principais doutrinadores, um dos principais do direito administrativo, eles falam, tem que fazer licitação, sempre que possível tem que fazer. E qual que é o exemplo que eles utilizam? Lembrando, cara, ali é um exemplo que você pode pegar como simetria. O que eu quero dizer com simetria? É para instalar mesa em bar. Aí vamos pegar uma simetria. Mesa em bar é uma coisa não tão... no movimento, não é uma grande movimentação de pessoas. Pô, 5 mesas, 10 mesas. Vou pegar uma permissão aqui, dá para movimentar, 30 pessoas, um bar de faculdade, eu vou fazer um evento aqui, vou trazer um cara ao vivo, um DJ, e vai vir a galera aqui da faculdade X e reúne 40, 50 pessoas, pega uma permissão, chama a polícia, fica ali, faz um controle do tráfego ali, vamos fazer isso daí, isso sim. Agora pega por simetria, um rodeio, um evento que moviliza, por exemplo, é um cantor que ele tem um escrutínio positivo da opinião pública. Leonardo, Taime Thiago, vai movimentar assim, cara, de 1.000 para cima, fácil. Então, a partir disso, você vê que você precisa do quê? De uma licitação. Você concorda que você vai ter que trazer empresas que detêm esses equipamentos? E quando a gente está falando de administração pública, a gente não pode ficar favoritando pessoas. É o princípio da impessoalidade, básico do direito administrativo. E o que vem a promotoria coloca é pedir uma permissão, não respeitou a lei de licitações antiga, e vocês viram que prevê a licitação para isso, violou a lei de licitações. A gente vê, cara, são 65 páginas da petição inicial, está muito bem exposto. O processo está aqui, ele é público, não tem problema mostrar. Aqui é um conteúdo informativo para conscientizar a população, principalmente do município de Ipaussu, que o quê? O Wagner, quando ele foi procurar o prefeito, procurou, o prefeito recebeu, em pouquíssimos dias deu a permissão de uso de forma irregular, não procurou o advogado da prefeitura, que é a procuradoria do município, para falar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está errado, eu vou indeferir, mas tem que corrigir com isso aqui. Não teve isso, não teve publicação no diário. Além do mais, o Wagner, numa entrevista no YouTube, ele fala que a parceria com o prefeito foi muito positiva. Eles programaram o rodeio de 2023, 2024 e estava programando de 2025. Então você vê que tem uma amizade entre eles, é um elo forte. Por conta dessas circunstâncias, vai aflorando o dolo que a lei de improbidade pede, que é o dolo específico. Eu quero ser ímprobo, eu quero lesar o patrimônio, eu quero favorecer um terceiro que não a administração. Por quê? O cara apoia o prefeito. São 3 anos fazendo isso e programando. Ele falando que a parceria deu muito certo.
o Sérgio que procura o Wagner. Ó, vamos fazer isso aqui, eu consigo fazer isso, você faz aquilo. Realmente como se o município fosse uma empresa privada. Ó, eu estou pensando, empreendendo no município, mas isso não pode. Ó, eu faço isso, eu trago um cantor e dou 3 aqui, é isso que fica. O dolo, o que ele está ramificando? O dolo é o que eu quero a vontade de fazer aquilo. E eu tenho a representação que eu estou fazendo aquilo. Eu sei que eu estou falando. Eu tenho a representação do que eu estou fazendo, eu estou indo. Eu tenho a vontade. Não, vamos sim, vamos fazer isso daí. A partir disso, a gente vai ver o quê? As circunstâncias. O que é circunstância? Aqui a gente tem um fato, que é a contratação do rodeio. Circunstância é aquilo que está em torno dos fatos. Ambos são amigos. Ambos fecharam uma parceria. O lucro ficou predominantemente com o Wagner. O município, pelo visto, ficou com pouco lucro. Venda de camarotes, estacionamento, prazo de alimentação. Eu sei que preço de camarote, dos camarotes dos anos 23, 24, eu sei que isso foi para Wagner. Quanto a prazo de alimentação, estacionamento, pelo visto não há informações. Aparentemente, talvez foi para Wagner. Então o município, de renda, ele não teve um retorno quase nenhum. Mas sim, ele arcou com custos, com vários cantores, enquanto o Wagner somente um. E o restante do lucro foi para ele. Então você pode ver que dessas circunstâncias, o dolo específico vai se aperfeiçoando. Você vai falando, pô, será que eles realmente... O prefeito da cidade, será que ele realmente não teve, em algum momento, um insight, por exemplo, assim, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que possa me prejudicar, deixa eu pedir uma opinião do advogado da prefeitura, vamos ver o que ele vai falar para mim? Não teve isso? E além do mais, o Wagner, ele fala que há muito tempo atua no ramo artístico, no sentido de organização de eventos. O problema é que você vem na JuSesp, que era primeiramente o objeto social dele, comércio varejista em equipamento e suprimento de informática. Aí vai, computador e equipamento periférico. Aí continua. Material hidráulico. Continua. Equipamento de telefonia e comunicação, armarinho, material de construção em geral. O Sérgio vai lá, procura Wagner, fala, vamos organizar o rodeio? Wagner vem e fala, eu sempre organizei festa. Wagner faz o pedido de permissão, alguns dias depois tem a alteração da atividade para serviço, organização de feira, congresso, exposição e tudo mais. A partir disso daqui, ele alterou alguns dias depois. A promotoria colocou as datas de forma certa na petição inicial. A partir disso, que nem eu falei para você, o que as circunstâncias demonstram? Amigos, vamos fazer essa parceria? A ofereção de uma vantagem de lucro muito maior para o Wagner em contrapartida do município. Essa alteração abrupta, de repente, do objeto social. Alguém foi lá e falou assim, cara, você tem que alterar aquilo lá, senão vai dar ruim. Então, você pode ver que todas essas incongruências, todas essas irregularidades, era certeiro que o foco era o desvio. O foco realmente era, vamos facilitar isso para a gente dar para o município o rodeio? Não observaram o que à época a Lei 8.666 pedia e falava, tem que fazer licitação. Eles simplesmente passaram por cima, não fizeram licitação e assim foram condenados. Então eu posso falar que esses daí são os pontos principais. Então tudo isso era certo que ia culminar na sentença de ambos e a sentença foi muito bem fundamentada, principalmente no que diz respeito, que nem eu falei, dessa parte de dispensa da licitação e que não era caso disso daí. O próprio magistrado, fundamentando muito bem, colocou em 2 tópicos, bifurcou certinho, falou do valor, o que tem que ser realmente ressarcido, o que não tem que ser, o que realmente se deu, o ato ali de improbidade. Não é preciso grande esforço hermenêutico para você compreender o que ocorreu. O prefeito escolheu pessoalmente o empresário de sua confiança, em qualquer publicidade, sem consulta à procuradoria municipal, que é o advogado da prefeitura. Fala advogado para ficar mais fácil o entendimento. Sem procedimento formal de dispensa ou inexigibilidade, o que concedeu, em caráter exclusivo, o direito de explorar economicamente o evento integralmente financiado pelo erário municipal. A permissão de uso funcionou como um biombo. Biombo é como você tenta
você tenta dar um ar de legitimidade numa coisa que está errada. Você tenta passar um ar de que está certo, mas não está. Você tenta encobrir alguma coisa. Você encobre alguma coisa com algo, entendeu? Para passar um ar de legitimidade. Você quer dar um verniz de legitimidade, é isso. Para encobrir aquilo que verdadeiramente celebrou. A contratação direta de Wagner como organização dos shows de comemoração do aniversário de Paulo Su. Ele vai agora rebater a tese defensiva de que a autorização de uso bem público é um ato discricionário de dispensa de licitação, embora tecnicamente correto e abstrato, não socorre os requeridos. A autorização de uso é um instituto destinado a facultar ao particular o uso privativo de bem público para atividade de interesse autorizatário. Aqui é autorização de uso, que é o benefício é só privado, é só meu. Isso pode acontecer. Só que ele continua. No caso em concreto, contudo, a concessão do espaço não se destinou a satisfazer o interesse exclusivo de Wagner, mas sim viabilizar a celebração do aniversário do município, evento de interesse público primário, cujos custos milionários foram integralmente suportados pela Fazenda Municipal. A desvirtuação é evidente. O que mencionou chamar de permissão foi, na substância, uma contratação direta do empresário para organizar o evento público, mediante contraprestação in natura consistente em shows. E aqui ele vai falar que o negócio jurídico foi dissimulado, no termo 167, parágrafo 1º, inciso 1, e nesse caso ele é nulo. E aqui ele vem, reforça a configuração do dolo. Está aqui nesse outro parágrafo que fala, cara, principalmente das circunstâncias fáticas que vai especificar isso daí. Alterou o contrato 2 meses depois, o capital social é 30, incompatível, recebeu auxílio emergencial à época. Aqui, ele deferiu os pedidos em apenas 3 dias, não consultou a Procuradoria Municipal, não teve publicação no Diário Oficial, não teve reconhecimento da taxa de funcionamento. Então, até aqui vejo como acertada a decisão. Obviamente, terá um recurso, a defesa vai fazer esse recurso. O que cabe agora a nós é esperar, ver como que vai se dar esse desfecho e se aconteceu mais uma movimentação, se o tribunal reformar essa decisão, eu trago aqui para vocês de forma atualizada. Eu queria só colocar de forma um pouco objetiva os principais pontos que culminaram nisso daí. A petição inicial tem 65 páginas, muito bem exposta. A sentença está muito bem fundamentada, expôs bem os fatos. Cabe agora à defesa demonstrar o porquê que está errado, porquê que não está errado, porquê que não concordo. Como eu disse, repito, se tiver mais alguma movimentação, atualizo vocês.